Olá, gente, boa tarde, que Deus possa abençoá-los nesse momento glorioso aí. Estamos juntos aí mais uma vez, né? Para ler, continuar lendo o capítulo 6, para a honra e glória do Senhor, né? Deixa eu dar uma arrumada aqui no meu cabelo. Eu gostaria de pedir a Deus para me dar sabedoria, perdoar os meus pecados, perdoar as nossas falhas, que o Espírito Santo de Deus possa fazer-nos entender a Tua Palavra, que possamos ser libertos através da Tua Palavra, Pai. Deus, derrama o Teu Espírito Santo, derrama a Sua bondade sobre as nossas vidas, nos ajude, Pai querido, a entender esse momento de Apocalipse, meu Pai querido. Nos ajude, Mestre amado, Mestre querido, a entender a Tua Palavra. Repreendemos toda obra do mal, repreendemos tudo que não presta e que não provém de Ti. Revela-nos, Senhor, nesse momento. Oh, Pai, revela a Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade. Aleluia, Pai. Oh, meu Deus querido, toque em nossas vidas. Louvado, louvado seja o Teu santo nome. Olá! Oi! Deus abençoe a Renilda, irmã Renilda. Estamos lendo o livro de Apocalipse, capítulo 6. Vamos aí estar discutindo, se você quiser colocar. Vamos colocar sem medo. Deus vai nos mostrar realmente o que for da vontade do Senhor. Deus vai nos mostrar aí. Nós não podemos, nós temos que ler a palavra com temor e tremor, mas que o Espírito Santo de Deus possa nos dar sabedoria. Compartilhe essa live aí agora. Vamos estar lendo Apocalipse capítulo 6. Começando a ler o livro de Apocalipse capítulo 6, nós sabemos que João ele tinha recebido a carta às igrejas da Ásia, e as 7 igrejas da Ásia foi revelado para ele ali. Obrigado, compartilha, coloca comentário. E João teve aquela visão lá na ilha de Pátimo. Ele estava tendo essa visão e de repente ele começou ali no capítulo 4, ele teve a visão do trono e da majestade de Deus e dos 24 anciãos e também dos 4 animais, que era um animal que tinha, cada animal tinha olhos e tinha asas, né? Ele teve a visão de um animal, o leão, teve a visão de uma figura humana também, teve a visão da águia e teve a visão do cordeiro. Todos eles tinham tinham asas, tinham olhos para todos quanto é lados. Ele foi tendo essa visão. Depois, no capítulo 5, ele teve a visão do livro, do livro, tipo pergaminho, o rolo do livro em pergaminho. E este livro, que João estava tendo a visão, ele tinha 7 selos. 7 selos. E aí, nessa visão que João teve, não tinha ninguém para abrir esse livro. E João começou a chorar. E um daqueles 24 anciãos que estava sentado ao lado do trono de Deus chamou João e falou assim: não chore. Eis que tem o Cordeiro de Deus, que parece ter sido morto por causa da aparência dele. Ele estava vivo, mas ele estava com as vestes salpicadas de sangue, que nos comprou com o seu sangue para Deus. Jesus Cristo nos comprou para Deus. Pensa que profundo que é isso. Ele é digno de abrir esse livro. Glória a Deus. E ele viu, ele também viu a abertura dos primeiros selos. Ele começou a ver no capítulo 6 que o cordeiro pegou e começou a quebrar cada selo e ele abriu o primeiro selo. O primeiro selo é o selo mais polêmico desses todos os selos, que dá uma ampla interpretação, né? Tem pregadores que interpretam que esse primeiro selo, que saiu o cavalo branco e foi lhe dado uma coroa e um arco sem flecha, saiu vencendo para vencer, que está escrito em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, né, que ele olhou e vê, quando o cordeiro quebrou aquele selo,
saiu um cavalo branco com o seu cavaleiro, e foi lhe dado, ele saiu com um arco sem flecha, foi lhe dado uma coroa, ele saiu vencendo e para vencer. Muitos pregadores dizem que esse cavalo branco, esse cavaleiro do cavalo branco é o Cristo. E outros pregadores dizem que é o anticristo. E outros pregadores falam que é a igreja aqui na terra, que foi dada para ela, né, o Espírito Santo de Deus, e ela saiu para vencer. Então quando você lê esse capítulo aqui, que você começa a falar, você também começa a questionar que significa esse cavalo branco, esse cavalo branco. Respeitando a visão dos pregadores, eu tive uma visão também, eu estudei, eu olhei esses pregadores, se é o Cordeiro, olha aqui, nós vamos pela lógica, que Deus possa me iluminar aqui agora. Quando você para aqui no capítulo 6, que você pega o capítulo 6 e vê lá, só o Cordeiro é digno de abrir esse livro em pergaminho, selado com 7 selos. Tudo bem até aí. O Cordeiro vai e abre um dos selos. Quando ele abre um dos selos, sai um cavalo branco com seu cavaleiro, com um arco, vencendo, e saiu para vencer. Foi lhe dado uma coroa. Eu não posso falar aqui, analisando, eu não posso falar que esse cavalo branco é Jesus. Porque Jesus está abrindo os selos. Eu sei que Deus é Deus, Jesus é Jesus. Mas olha bem, ele é o único que foi digno de estar abrindo, quebrando esses selos para abrir esse livro em rolo de pergaminho, porque ele está em forma de pergaminho. Para mim aí, o que eu entendi, o que eu estou entendendo, mas você pode estar pesquisando e tudo, para mim, este cavalo branco é o anticristo anunciando uma falsa paz. Para mim, está mostrando aí, está mostrando para mim o início da grande tribulação. Eu não sei se vocês entendem, estão entendendo assim também, mas pode colocar a sua opinião aí. Não tenha medo de colocar, nós estamos conversando. E aí vem esse anticristo anunciando essa falsa paz. Eu entendo assim. Tem gente que fala que é Cristo, né? Que foi dada a paz ali e rejeitou a paz. Aí começou com os outros cavalos, né? Ele abriu esse primeiro selo com o cavalo branco. Aí depois ele abriu o segundo selo, que estava prendendo o pergaminho, né? O rolo do livro. Ele abriu o segundo selo e ele ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. O cordeiro abriu o segundo selo e o segundo animal chamou João e falou: vem e vê. E desse segundo selo que abriu, tem Bíblia que fala que quebrou, né? Saiu um outro cavalo, o segundo cavalo, havendo-se aberto, saiu abriu o segundo selo e saiu um outro cavalo, e esse cavalo era vermelho. E o que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma espada, uma grande espada. Foi assim, o princípio da guerra, né? Foi o começo de guerra. Aí foi o princípio da guerra desse cavalo vermelho aí, tá? Quando abriu o segundo selo e ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem,
e saiu outro cavalo vermelho, e seu cavaleiro foi-lhe dado a ordem para tirar a paz da terra, que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dado uma grande espada. Nós sabemos que os grandes sinais estão aí. Quantas pessoas, né, estão sendo mortas uns pelos outros. Depois que abriu o primeiro selo, que saiu o cavalo branco, anunciando a falsa paz, né? Para mim é o anticristo, eu vejo como anticristo, mas tem outros pregadores que enxergam de outra maneira. Aí veio o cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho aí, anunciando também, ele tirou a paz da terra, ele tirou a paz. E abrindo agora o terceiro selo, né? Deixa eu achar aqui. E saiu o cavalo vermelho. Aí, abrindo, e ouviu, e eis que ele veio, e havendo aberto o terceiro selo, 6:5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que diziam: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevadas por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso aí no capítulo 6, né? Que está dizendo aí, no versículo 5, quando abriu o terceiro selo, o cavaleiro no cavalo preto é o símbolo do transtorno econômico. E nós também estamos num momento de grande transtorno econômico. Está tudo caminhando já para o princípio, né? Das dores. Estamos nos princípios das dores. Está tudo caminhando para a tribulação. E aí, transtorno econômico, o problema não é a fome, mas a inflação e a escassez. Um dinheiro que correspondia ao salário diário de um trabalhador. Um denário representava um mês de trabalho da pessoa. E aqui ele está falando, né? O trabalhador vai trabalhar o mês inteiro só por causa de comida. Nós estamos chegando nesse tempo. Como que, né, as coisas estão caras? Hoje eu estava olhando lá na feira, R$ 12,99 o quilo de pera. Aquela maçã mais baratinha, R$ 7,00 o quilo. As coisas estão um absurdo, né? E aí tá falando, não dá para o trabalhador comprar tranquilamente, a fome está aumentando no mundo. E então esse cavalo vermelho aqui é o símbolo de guerra e luta civil, né? E o cavalo preto é o símbolo de transtorno econômico. E aí está falando que normalmente 8 vezes a quantidade do trigo de cevada sob tais condições. O azeite e o vinho são símbolos de luxo. Azeite e vinho são símbolos de luxo. Provavelmente significam que a fome é encarada como limitada e não representa a fome mundial e violenta. Nós estamos numa época de fome, né? Não é uma fome violenta, mas nós estamos numa época de fome. Nós estamos numa época de transtorno, de colapso econômico. Aí João, observando a abertura desses selos pelo cordeiro, aí veio a abertura do quarto selo, Apocalipse capítulo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia.
foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e fome e com peste e com as feras da terra. Gente, eu fico pensando, nós estamos em uma época de peste, porque esse coronavírus é uma peste. Guerras, olha quantas pessoas nessa explosão que teve aí, que morreu aí, né? Diz que foi uma distração do povo aí. Outra coisa aqui que tá falando aqui no 7, havendo aberto o quarto selo, ouviu a voz do quarto animal que dizia, vem ver. E olhei, eis que veio um cavalo amarelo. Tem Bíblia que fala cavalo verde. Porque é o grego, né? É aquele amarelo esverdeado. Às vezes vocês vão encontrar cavalo verde ou cavalo amarelo. Olha para vocês verem a função desse cavaleiro do cavalo verde. Ele estava sentado sobre o cavalo e ele tinha por nome Morte e Inferno, tá? E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, com fome, olha bem, quantas lutas, quantas matanças, né? E com peste, quantas pessoas estão morrendo. Lamentavelmente, semana passada, 2 pessoas morreram da mesma família, né, gente? Lamentavelmente. São pessoas que nós conhecemos. Renilda conhece também, né, Renilda? E aí, também está falando que com as feras da terra, as feras também vão estar ajudando a destruir. Aí, quando ele lê assim, nós já foram abertos 4 selos, né? Foi aberto, Silvana, foi aberto o selo do cavalo branco, do vermelho, do cavalo vermelho, do cavalo preto, e depois foi aberto do cavalo amarelo, que tem Bíblia que esse cavalo é chamado de cavalo verde. É um amarelo meio esverdeado. Muitas vezes a gente olha para essa cor, a gente não sabe se é verde ou se é amarelo. Uns falam, é verde, é amarelo. É assim que é esse cavalo, tá? E eis que ele olhou e viu o cavalo amarelo e que estava sentado sobre ele, por nome Morte e Inferno. Esse já li, né? Agora, 6:9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Tá? Isso aí no versículo 7. Aí está falando, olha, o amarelo, uma cor amarela esverdeada, representa a doença, a morte e o inferno. O túmulo, a quarta parte, o alcance da devastação é limitado. Tá? Agora, do 9 até o 11, deixa eu ler para vocês. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho dos que deram. E chamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Os mártires, né? Que sofreram aí por causa do Evangelho. No capítulo 6, do 9 até o 11, debaixo do altar, o que significa? Em sacrifícios antigos, o sangue que simbolizava a vida era derramado na base do altar.
João viu as almas de todos os cristãos mártires. Essa aí era uma visão de João, né? João viu as almas de todos os cristãos de mártires até a época da escrita do Apocalipse, e por defesa da justiça de Deus e não por vingança, os que haviam sobre a terra. Veste branca representa pureza e vitória. E quando foi mandado que eles repousassem ainda mais um pouco, Deus retarda pacientemente o juízo final para dar aos malfeitores, para dar aos pecadores a oportunidade de se arrependerem, mesmo que seus santos continuem sofrendo. Deus é um Deus de oportunidade. Ele nos dá oportunidade todos os dias para nos consertarmos perante Deus. Aqui, Deus retarda pacientemente quando é cobrado, né? Quando eles falam assim, quando será vingado o nosso sangue? Aí ele repousa mais um pouco, repousa. Deus, ele pacientemente retarda o juízo final para dar aos malfeitores a oportunidade de arrependimento, mesmo que seus santos continuem sofrendo. Gente, Deus está preocupado com a justiça, mas ainda com misericórdia. Deus é um Deus justo. E quando há uma ação justa, quando Deus age com justiça, nesse momento ele não pode usar de misericórdia. Tem hora que você vai corrigir o seu filho, quando você vai agir com justiça sobre o seu filho, porque ele errou, às vezes até dói na gente, né? Eu não sei se você que tem filho aí, se você corrige um filho seu, se você já sentiu uma dor de estar corrigindo seu filho. É assim que Deus sente quando ele nos corrige. E Deus sente dor. E no final, no juízo final, Deus não vai agir com misericórdia. Ele vai agir com justiça. Com justiça. Deus é justo, mas ele ainda está dando oportunidade daqueles que não se arrependeram se arrepender. Arrependa-te. Lembra-te de onde caístes e volta-te ao primeiro amor. Volta às primeiras obras, volta ao jejum, volta à leitura da Bíblia, volta a cultuar o Senhor. Glória a Deus. Oh, santo, santo é o nome do Senhor. Volta ao primeiro amor, ainda dá tempo. Deus é um Deus de oportunidade e Deus está nos dando oportunidade mais uma vez de nos arrependermos dos nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Deus, ele retarda pacientemente o juízo final para dar mais uma oportunidade de arrependimento. Mesmo que os seus santos continuem sofrendo, Deus está preocupado. Deus está preocupado com a justiça e mais ainda com a misericórdia. Por enquanto, Deus está preocupado mais ainda com a misericórdia. Deus quer justiça, mas ele está preocupado mais ainda com a misericórdia. Os 5 selos, né, que foram abertos aí, que se referem ao conflito e conquista militar, guerra civil, transtorno econômico, pestilência, assassinato, acidentes, perseguições. Nós sabemos que se você pegar Mateus capítulo 24, você vai ver a confirmação do livro de Apocalipse, né? Esses 5 selos referem
ao conflito e conquista militar, guerra que nós estamos tendo aí, guerra civil, transtorno econômico, nós estamos passando por maior transtorno econômico, pestilência, que é peste, estamos diante de uma peste que só o sangue do cordeiro. Ninguém sabe como agir diante de uma situação dessa. E nós sabemos, eu quero falar com vocês, Nova Lima está na linha vermelha. Eu assustei, os comércios todos estão fechados hoje, todos, tá? Vamos vigiar e orar, vamos vigiar e orar. E assassinato, nunca vi, gente, tanto feminicídio, tantas pessoas sendo mortas, tantas crianças sendo estupradas. Meu Deus, não, gente, Satanás, ele está fazendo a farra no mundo. Como que um pai tem coragem de estuprar uma criança recém-nascida, estuprar uma criança de 2 meses? Misericórdia. Existem atos malignos nesses países africanos aí, eu esqueci o nome do país africano, eles cortam, eles castram as meninas, e as meninas ficam, depois eles castram as meninas, castram não, eles cortam o clítoris, né, da menina, e eles costuram, ali costuram, acredito que até sem anestesia, costuram, e a menina fica 4 dias sofrendo, eles mutilam a menina. Como que o mundo faz vista grossa para uma situação terrível dessa? E a menina é costurada. E a menina só é descosturada quando ela casa e tem a primeira relação sexual dela. Misericórdia. Como que a mulher é mutilada? Como que a mulher é judiada? Deus tem misericórdia. Nós sabemos que estamos nessa época de assassinato. Os pais não estão tendo paciência com seus filhos. Estão agredindo seus filhos. Estão matando seus filhos. Né? Tantas coisas ruins estão acontecendo. Mas Deus ainda está dando mais uma chance de misericórdia para que haja arrependimento, mesmo que seus santos estejam sofrendo. Eu vou ler para vocês Lucas capítulo 21, quando fala, né? Os 5 selos que foram abertos se refere ao conflito e conquista militar, guerra civil, transtorno econômico, pestilência, assassinato, acidentes, é cada acidente bravo, né? Acidentes e perseguições. Vou ler para vocês Lucas capítulo 21, 9. Pode ler Mateus também 24, que fala, tá? Vou ler aqui Lucas capítulo 21, 9. O que está falando aqui? Lucas capítulo 21, 9. Vamos ver o que está falando aí. Lucas capítulo 21, 9. Vou estar lendo a Bíblia. Volta a leitura da Bíblia, volta ao jejum, tá? Volta às orações. Lucas, deixa eu achar aqui. Já achou aí? Pode ler. 21, 9. Vamos ver aí, olha. 21, 9. Lucas capítulo 21, 9. Que nos diz? E quando ouvirdes, Lucas 21, 9. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis. Se você que é servo de Deus, se você que é serva de Deus, que é um servo de Deus, está aí entrando em depressão e é assustado por causa desse vírus, então você não está entendendo os sinais de Deus. Deus não colocou vírus na terra, não. Isso aí é culpa do próprio ser humano. Mas Deus avisou que esses sinais virão. Esse sinal do vírus na terra. E nós temos que vigiar e orar, em nome do Senhor Jesus. E Lucas no Evangelho de Lucas avisa, ó, no capítulo 21, versículo 9. E quando ouvirdes de guerra, de sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Essas coisas serão necessárias acontecer, mas ainda não é o fim.
Então, gente, vamos ler Bíblia, vamos buscar o Senhor, vamos orar, vamos louvar o Senhor, vamos entoar cânticos ao Senhor. Meus amados, faça o culto em casa, tá? Tá tendo dificuldade de congregar? Faça o culto em casa, ore com seus filhos. Vamos continuar buscando ao Senhor. Foi aberto aí, né, o 5º selo, esses 5 primeiros selos aí que foram abertos, que foi representado essa parte aí, né? E nós sabemos que, e havendo, né, aberto o 5º selo, ele veio debaixo, foi o que eu falei com vocês, e a cada um foi dado, né, uma veste branca, e foi dito que repousasse ainda mais um pouco. Repousa mais um pouco. Descansa mais um pouco. Porque Deus deseja agir com misericórdia, mas Deus deseja agir com justiça, mais ainda com misericórdia. Tá? Ele está dando mais um tempo para que alguém se arrependa. Talvez você que está aí assistindo essa live, Deus está te dando mais uma oportunidade de se arrepender. Estou lendo Apocalipse capítulo 6, vou ler o versículo 12 aí, né? 6:12. E havendo aberto, agora abriu o 6º selo, abriu ou quebrou, né? E havendo aberto o 6º selo, João olhou, né? Olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, quando foi aberto o 6º selo. O 6º selo descreve uma catástrofe cósmica inconcebível à mente humana. Ele não deve ser literalmente interpretado. 7 estruturas da criação e 7 classes de homens são afetados, tá? Em Hebreus 12, 27, Lucas 23, 27, né? Isso parece ser o último dia do Senhor, o grande dia da sua ira, né? Mas há seus precursores e sublevações sociais, e na ascensão e quedas de impérios e civilização por toda a história. Nós sabemos que esse 6º selo aqui já está bem dizendo o fim. Bem dizendo o fim, né? Eu acredito, gente, eu assim, o jeito que eu estou lendo a palavra de Deus aqui, eu estou entendendo assim. Eu não sei se vocês estão entendendo assim, mas nós podemos estar ouvindo pregadores para a gente estar entendendo. Eu indico a vocês a assistir vídeos com Augusto Nicodemos, com Lamartine, você está assistindo outros pregadores escatológicos maduros. Pergunta o pastor de vocês quais que vocês podem assistir, tá? Porque eu, Patrícia, eu sou muito pequenininha perto desses pregadores aí, mas eu entendo que quando houve a abertura desses 7 selos, para mim é o início da grande tribulação. 7 selos, dividido 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio da loucura que o anticristo vai fazer aqui na terra. Mas essa é a minha colocação, que o Espírito Santo de Deus está me mostrando, mas você não é obrigado a aceitar a minha colocação. Você confere na palavra de Deus, pega a Bíblia de estudo, estuda a Bíblia, aproveita que você está mais dentro de casa, come a Bíblia, tá? Aí está falando, né? No 6, quando fala assim, no capítulo 6, verso, está escrito: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O grande dia da ira do Senhor é a visão do arrebatamento, pré-ira. Vê a promessa, né? Lá em 1 Tessalonicenses 4, 7,
que vamos estar lendo aqui. Deixa eu pegar aqui 1 Tessalonicenses 4,17. Dá uma olhadinha aí. 1 Tessalonicenses 4,17. Vamos estar olhando aí junto. 1 Tessalonicenses, quem achar aí vão. 1 Tessalonicenses 4,17. Está nos dizendo assim, olha, deixa eu ver aqui, já achei, só falta achar. Olha quem está falando assim, ó. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Eu creio no arrebatamento da igreja. Você crê no arrebatamento da igreja? Então, gente, 6,17 está falando assim, vai dar uma pulada lá para Apocalipse 4,10 para você dar uma olhada aí. Apocalipse 4,10, tá? Apocalipse 4,10, o que nos diz aí Apocalipse 4,10? Apocalipse 4,10 nos está nos dizendo assim. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir. É tão incrível porque a própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. João, ele teve essa visão no capítulo 5, se não me fala, no 5 de Apocalipse. Ele teve a visão essa visão dos 24 anciãos. Eles estavam... Aí ele teve a visão do trono de Deus, no capítulo 4, perdão. Ele teve a visão dos 24 anciãos. Eles dobravam, se prostravam perante Deus e atiravam suas coroas para Deus, entregando para Deus toda a honra e toda a glória. Nós temos muita mania de querer ser aplaudido, de ser reconhecido, do pastor reconhecer o que a gente faz, do professor, do diretor reconhecer o que a gente faz, dos filhos reconhecer o que a gente faz, da família reconhecer o que a gente faz. Entrega toda a honra e toda a glória para Deus. Aleluia. É para Deus. Não precisamos mostrar o que fazemos aqui na terra, mas a gente gosta de mostrar, gosta de aparecer. Aí, gente, foi aberto, eu li para vocês até a abertura do 6º selo, né? E amanhã eu vou ler com vocês aí o capítulo 7. Vocês podem ver que no capítulo 6 não mostrou a abertura do 7º selo. Será por quê? Será por quê? Parou na abertura do 6º selo. Gente, tudo gira em torno de 7. Eu quero mostrar aqui para vocês, olha, 7 igrejas, né, que começou o livro de Apocalipse, né? 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Eu vi um pastor pregando hoje, um pastor falando que a igreja, que nós estamos vivendo a última igreja, que é a de Laodiceia. Misericórdia, a época da apostasia violenta. Nunca vi tanta apostasia, tanto desrespeito com as coisas de Deus. A Bíblia não mudou, ela continua a mesma. Tem os 7 candeeiros, né? Que tem as 7 estrelas, os 7 anjos, 7 espíritos de Deus, são as características de Deus, 7 características de Deus, né? Patrícia, com as características, né? Como que ela é. Então, são os 7 espíritos, representam as 7 características de Deus. Os 7 chifres, 7 olhos, tudo em Apocalipse. 7 trombetas, 7 trovões, 7 cabeças e diademas, 7 flagelos, 7 taças, 7 montes e 7 reis.
tudo no meio tá tudo 7. E eu quero falar com vocês uma coisa. No 7º a porta abre. Parou no 6º selo, né? Nós sabemos, vou falar com vocês. Israel, os judeus não aceitaram Jesus como Salvador. Existem muitos judeus cristãos, mas os judeus ortodoxos, eles aguardam a vinda do Messias. E a contagem anual deles não é a partir de Cristo. Nós contamos a partir de Cristo, né? Nós contamos a partir do Novo Testamento, nós estamos no ano 2020. Mas o povo de Israel não conta assim. Eles contam o ano após a saída deles do Egito. E tem mais de 6.000 anos que eles saíram do Egito. E eu quero falar com vocês. No 7.000, a porta abre. É muito sério isso aí, né? É muito profético aí, né? O Israel deve estar comemorando 6.700, 6.800 anos, um negócio assim que eu sou meio ruim de data. Mas falar com vocês uma coisa que é muito profética também. O mundo ama colocar as coisas na mente da criança até 7 anos. Porque o que ela aprender até 7 anos, ela guarda. Toma cuidado, vigia seu filho. Em nome de Jesus. Estamos numa época de pestilência. Os sinais estão se cumprindo. Fica de olho na palavra de Deus e de olho nos sinais. Porque a palavra de Deus está se cumprindo. Vamos buscar o Senhor e viver. Compartilhe essa live para a honra e glória de Deus, do Senhor. Amanhã nós vamos estar lendo, 2 horas da tarde, tá? Que eu vou estar lendo Apocalipse capítulo 7, tá? Em nome de Jesus. Beijo grande para vocês. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Pode colocar os comentários de vocês aí. Obrigado por essa oportunidade.